Boa tarde. Boa tarde. Achei que só a minha voz estava fraca, gente. 1º de janeiro hoje. Primeiramente, quero iniciar minha fala com um agradecimento para as 8.016 pessoas que acreditaram no nosso projeto. Toda a minha gratidão. Vocês reelegeram o nosso mandato como o mais votado da cidade. Um projeto marcado pela defesa dos direitos humanos, pela luta antirracista, feminista, pela proteção das pessoas LGBTQIAP+, e pela defesa intransigente da classe trabalhadora. Esses votos fizeram história em uma Câmara que existe há 477 anos e que somente em 2025 tem pela primeira vez uma mulher negra presidindo a sessão inaugural da legislatura. E nesses quase 500 anos, lamentavelmente, sou apenas a 3ª mulher negra a ocupar uma cadeira nesta casa. Então, preciso agradecer às mulheres e homens negros que vieram antes de mim, que tombaram na luta pela liberdade e que trilharam o meu caminho até esse momento. Deixo aqui minha gratidão e comprometimento de quem honrarei toda a luta por eles travados. Ao povo santista, reafirmo meu compromisso na construção de uma cidade para a maioria, uma Santos solidária, popular e feminista. Da mesma forma, agradeço minha família por estar ao meu lado em todos os momentos. Minha filha Bianca, aos meus netos Emanuele e Conrado, e meus pais, Lucila e Mauro, que não estão aqui fisicamente, mas espero que possam estar acompanhando esse momento onde eles estiverem. Dedico esse momento à minha mãe e meu pai, que foram minha base, meu alicerce, que me ensinaram o amor ao próximo, a respeitar as diferenças e, na prática, me ensinaram o que é o verdadeiro socialismo. Agradeço principalmente a nossa militância, que ao longo desses anos construiu um programa dedicado à maioria do nosso povo, sem abrir mão dos nossos ideais. Vocês são imprescindíveis. Eu agradeço toda a confiança. Senhoras e senhores, Santos é a maior e mais rica cidade da Baixada Santista, com um orçamento de 5 bilhões e 200 milhões de reais, com mais de 400 mil habitantes, e é também um território profundamente marcado pela desigualdade. A cidade que abriga o maior porto da América Latina é a mesma que há décadas sufoca parte da população em barracos sem luz, sem água e sem saneamento, que são obrigados a dividir espaço com lixo e ratos na maior favela sob palafitas do Brasil. Sabemos que a trajetória da nossa cidade é forjada na resistência, na luta dos povos indígenas contra a invasão colonial, no enfrentamento quilombola pela libertação do povo negro, na ascensão do nosso sindicalismo, na luta antimanicomial e em tantos outros momentos que fazem parte da nossa história de lutas. Faço esse resgate para reafirmar que precisamos fazer as pazes com a história. Quando a história é mascarada ou falsificada, permite-se que ideias nefastas, como as do neofascismo, ressurjam e deem espaço a figuras grotescas que buscam travar os avanços conquistados pelo povo explorado e oprimido. Estamos assistindo às tentativas da extrema-direita de falsificar fatos históricos e legitimar os horrores da ditadura militar. Meu discurso é, sem dúvida, uma declaração de combate ao neofascismo em memória dos negros e negras sequestrados de África, escravizados das vítimas do navio-prisão na ditadura militar e de todos aqueles que ousaram sonhar e lutar por um outro mundo possível. De Luísa Maim a Marighella, de Pagu a Marielle Franco. Se o grupo político que venceu as eleições majoritárias deseja realmente combater o discurso da extrema-direita, é essencial que comece o enfrentamento aos próprios dilemas que, de certa forma, contribuem para a normalização de práticas e ideias autoritárias.
que os opressores que outrora serviram para sufocar nossa liberdade, sonhos e democracia, não tenham seus nomes eternizados em viadutos, escolas e parques. Se em algum momento da história o sistema capitalista permitiu que nossa gente fosse vendida em grandes casarões azulejados, que fossem torturadas nos porões da ditadura, temos a responsabilidade que essas injustiças não sejam perpetuadas e reverenciadas. A cidade que elegeu Quintino de Lacerda, o primeiro vereador negro do Brasil, nunca poderia ter homenageado o Comendador Neto, também vereador, e comerciantes de negros escravizados. Da mesma forma, o único prefeito negro da nossa história, Esmeraldo Tarquínio, caçado pela ditadura militar, não pode ter sua memória atacada ao manter entre seus homenageados Paulo Gomes Barbosa, o último interventor nomeado pela ditadura militar, prefeito sem votos por um regime de horror. Que não permitamos que a cidade de Quintino de Lacerda, Esmeraldo Tarquínio, Maria Patrícia, Alzira Rufino, Pagu, Chaguinhas, entre outros, se transforme na cidade dos algozes da ditadura, dos senhores de escravo que lucraram com as mazelas do nosso povo. Chamo a atenção também para os desafios do nosso tempo. É preciso defender o direito ao futuro por uma política de combate às mudanças climáticas e a defesa intransigente dos direitos da natureza. Há uma unidade entre a perversidade das 8 mortes fabricadas pela exclusão habitacional nos deslizamentos dos morros em 2020 e o apagamento indígena, quando se troca o nome de uma famosa rua chamada Guaiaó para o nome de um empresário da construção civil que lucrou com a gentrificação da nossa cidade. Ambas são faces de um colonialismo e de um brutal negacionismo que só diferem em intensidade do pior bolsonarismo. Precisamos de uma política capaz de preparar a cidade e o povo para a emergência climática, que ameaça engolir 5% do nosso território. Precisamos construir alternativas para que Santos seja uma cidade radicalmente igualitária, democrática, ecológica e cooperativa. Prefeito Rogério Santos, vice-prefeita Audrey Cleis, precisamos nos perguntar o que nos trouxe até aqui. Se foi a ânsia desmedida pelo poder, ou se a nossa condução até este local ocorreu por um propósito, para que façamos valer a luta e a resistência daqueles e daquelas que um dia lutaram e tombaram para garantir o mínimo de democracia. Mas eu lhes pergunto, até onde este governo está disposto a se distanciar de um projeto que aprofunda o abismo social, a violência e a barbárie na nossa sociedade? Vocês combaterão o modelo de segurança pública implementado em nosso Estado? Nosso povo preto e pobre não merece e não aguenta mais viver o genocídio instalado nas favelas e periferias da nossa cidade. E para pôr fim a isso, é preciso romper com o principal responsável pelo terror do povo pobre do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas. Santos, que já sofreu com os crimes de maio, com os crimes de abril, com a Operação Escudo, Operação Verão e tantas outras operações policiais violentas, não suporta mais tanto sofrimento. Em nome dessas pessoas, vítimas da política de morte de um Estado genocida, que nossos corações e mentes devem se dedicar. É por Edsons, Rians, Gregores, Veras e tantas mais que seguiremos lutando por justiça, pelo fim dessa guerra contra os pobres. Ainda lhes pergunto, qual a política de inclusão que o governo está disposto a implementar? Será um modelo capaz de trazer dignidade às famílias atípicas ou continuará maquiando a realidade enquanto mães atípicas em vulnerabilidade tiram a própria vida para acabar com seu sofrimento? Este governo continuará afirmando que tem alcançado bons índices de aprovação, mesmo negando a valorização que as servidoras e os servidores públicos tanto merecem? É preciso interromper os ataques aos servidores e ao serviço público, que se tornaram características marcantes deste grupo político. Ainda continuarão propagando falsos títulos, mesmo tendo a realidade contradizendo tais afirmações?
Exaltarão ser Santos, a cidade educadora, com escolas sucateadas, com uma inclusão inexistente, com educadores adoecidos, mal remunerados e, por vezes, tiram dinheiro do próprio bolso para oferecer um melhor ensino para as nossas crianças. Dirão ainda que a saúde de Santos é exemplo para a região, mesmo sem enfrentar as pandemias de sífilis e HIV, com nossa população sofrendo nas filas das UPAs terceirizadas, amargando a espera de um exame ou uma consulta e, por vezes, morrendo por doenças que poderiam ser diagnosticadas e tratadas. Continuarão dizendo que Santos é a melhor cidade para se viver, mesmo com tantas famílias tendo direito à moradia negado, morando em palafitas, encostas, barrancos, cortiços e containers, e, por vezes, morrendo soterrados, enquanto alguns são privilegiados com a especulação imobiliária. Afirmarão que Santos é a cidade da caridade e da liberdade, mesmo impedindo avanços na política de assistência, não efetivando o combate à fome e à insegurança alimentar, cedendo ao discurso conservador daqueles e daquelas que enxergam a população em situação de rua como uma população que deve ser exterminada e não acolhida. Nós temos um grande desafio. Nesses próximos 4 anos, nosso compromisso deve ser com as trabalhadoras e com trabalhadores, com o povo sofrido e excluído dessa cidade. O simples fato de termos vencido as urnas não nos torna bons políticos. Para que isso ocorra, precisamos atender às necessidades da nossa gente. Prefeito Rogério Santos, vice-prefeita Aldre Cleís, contem comigo para apoiar toda e qualquer medida política que beneficie o povo trabalhador dessa cidade. Mas saibam também que qualquer iniciativa que represente ataques aos direitos do povo encontrará minha oposição firme, radical e consequente. Por fim, espero que sejam capazes de acertar as contas com a história, valorizar os servidores e o serviço público, promover políticas de redução de danos e acolhimento à população em situação de rua, construir uma educação verdadeiramente inclusiva e de qualidade, zerar o déficit habitacional, combater as especulações imobiliárias, promover a defesa dos direitos humanos, valorizar a arte, a cultura e devolver a alegria e o sorriso ao rosto do nosso povo. Termino essa intervenção reafirmando meu compromisso com a estratégia socialista, a proposta mais generosa que a humanidade já foi capaz de construir, e a minha disposição de lutar em defesa da classe trabalhadora e lutar contra todas as injustiças. Estamos juntos, gente.